Olá, ouvintes! Depois de um tempo sombrio de enfermidades que quase nos levou a óbito, aqui estamos um pouco melhor agora, recuperado, para continuar esta jornada até que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. O tema de hoje é o único pecado que leva ao inferno. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. João 16, versículo 8, diz que quando viesse o Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando ele veio ou vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 16, versículos 8 e 13. Notamos que a palavra pecado aparece no singular. A Bíblia chama de pecados, no plural, todo comportamento humano oriundo do pecado do primeiro casal, denominado por alguns de o pecado original, lá no Jardim do Éden, quando desligou o homem da comunhão com Deus. O homem, perdendo contato com Deus, passou a se comportar conforme as instruções de Satanás. Romanos 3,23 diz: Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Esta separação a Bíblia chama de morte espiritual ou pecado. Perdendo contato com Deus, perdeu toda a noção das diretrizes de Deus para a nossa vida. Romanos 3, 10 a 18, revelam o homem sem qualquer conhecimento do que é justo ou injusto. Ele não sabe discernir. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. A garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldições e amarguras. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Alguém pode estar perguntando: mas hoje o mundo está dividido entre os que vivem e praticam o mal e os que praticam o bem. Sim, depois que Jesus veio, muitos decidiram resgatar, através dos seus ensinos e do seu sacrifício, as orientações de Deus. Mateus 6, 16 e 17 diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou, sim, a luz do conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Mateus 4, 16 e 17. As trevas eram a falta do conhecimento de Deus, a luz é o próprio Cristo. E quem aderiu a Cristo resgatou o elo de ligação com Deus, perdido no Éden, recuperando o aprendizado de Deus e definindo entre o bem e o mal com a sua
recuperação ou restauração da comunhão com Deus perdida lá no Éden. Todos os que não admitiram Cristo e seus ensinos continuam vivendo e praticando o mal, sem ter qualquer noção das orientações de Deus. A mudança da natureza para quem resgatou o elo com Deus perdido no Éden. Quem comete pecado é do diabo, porque ele peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus deixou de cometer o pecado da separação de Deus, porque ele restaurou a sua comunhão com Deus através de Cristo. Todas as obras do diabo estão relacionadas à manutenção do pecado da separação. Mas quem está em Cristo religou-se com Deus. É como tirar o galho da uva brava e enxertá-lo na uva doce. Naturalmente, ele vai produzir uvas doces. 1 João 3, 8 e 9. A destruição da obra do diabo é a restauração da comunhão do homem com Deus. Recebeu a Cristo, restaurou naturalmente o elo de ligação com Deus. A nossa ligação com Deus por meio de Cristo, naturalmente determina em nós o caráter de Deus. 1 João 3, 10. Os nossos erros nos fazem perder a salvação? Mesmo sendo salvos, estamos sujeitos a cometer erros. Vamos a um exemplo citado pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. No primeiro século do cristianismo, ainda havia a poligamia, isto é, um homem podia ter até 4 mulheres. Isto veio para a igreja, esse costume. O apóstolo Paulo, depois, ele trabalhou nesse sentido para corrigir esse erro, isto é, um homem casado com uma mulher. Um dos filhos de um cristão passou a abusar sexualmente de uma de suas madrastas. Olha o que o apóstolo Paulo disse. E presente em espírito aí, ordeno que a igreja entregue esse jovem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, versículos 3 a 5. O padrão de casamento no conceito de Deus vem lá da criação do primeiro casal. Portanto, deixará o varão pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Por causa da fraqueza do homem, Deus age com a vontade soberana e a vontade permissiva. A sua vontade soberana em nós é o casamento, está ligado entre um homem e uma mulher. Mas, dado a fraqueza do homem, Deus permite que o homem tenha várias mulheres por causa das suas limitações e fraquezas. Entre outros, olhando para a vida íntima do rei Davi, em Atos 12, 22, mesmo ele sendo um homem que não limitou-se a uma mulher, mas teve várias mulheres, ele ainda é chamado no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, de o homem segundo o coração de Deus. O que leva o ser humano ao inferno é manter-se no pecado da separação de Deus. Se você não está em Cristo, você está separado de Deus, e por isso é que o apóstolo João disse: o cristão não comete pecado, mas o não cristão peca com o diabo desde o princípio, porque o diabo peca desde lá. E o pecado aqui é no singular,
pecado da separação. Este realmente o cristão não comete mais, porque ele está reatado com Deus, reconciliado com Deus, através de Jesus Cristo. Todo aquele que está em Cristo está reconciliado com Deus e não comete mais esse pecado da separação.